Olá! Nesta aula vamos tratar sobre comportamento organizacional. O comportamento organizacional é um campo de estudo voltado a prever, explicar, compreender e modificar o comportamento humano no contexto das empresas. É importante o líder ou profissional entender que quando falamos em comportamento organizacional, estamos nos referindo a um estudo sistemático e aplicação do conhecimento sobre as pessoas. Como estas agem dentro das organizações, como elas interagem dentro das organizações, tanto como indivíduos e como grupo. É a partir então do comportamento organizacional que o líder consegue compreender a complexidade das relações interpessoais que ocorrem dentro da organização, dentro da empresa. Por conta disso, ele precisa compreender que é necessário analisar a dinâmica de relações em grupo. É muito importante, quando se fala de comportamento organizacional, que o líder entenda e compreenda a complexidade das relações interpessoais que acontecem dentro da organização. É preciso que ele analise a dinâmica de como ocorrem essas relações entre os grupos, tanto nos aspectos formais como informais. Ocorre, nesse sentido, algumas fusões e relações intergrupais que o líder precisa acompanhar, precisa averiguar, precisa identificar. Para isso, ele precisa compreender algumas metas que acontecem com relação ao comportamento organizacional. Descrever significa como as pessoas se comportam em diversas situações. É preciso acompanhar essa relação, esse comportamento que acontece. É preciso também compreender por que as pessoas se comportam de determinada maneira. Além disso, ainda falando em metas, é preciso prever como esses comportamentos serão no futuro, com relação à dedicação, à produtividade, a atrasos, ineficiências que devem ser medidas preventivas. Portanto, o líder ele precisa acompanhar, o gestor da organização precisa ter foco nesse comportamento organizacional para que ele possa mediar todas essas questões. Além disso, é importante controlar. Para o quê? Para melhorar os resultados da organização, a partir de ações que podem impactar sobre o comportamento das pessoas. É importante entender, então, que existem algumas forças quando se trata do comportamento organizacional. Essas forças, elas afetam a natureza das organizações. Para isso, é importante conhecer quais são essas forças. Vamos destacar aqui 4 forças. São elas: pessoas, estruturas, tecnologia e ambiente. Vamos primeiramente destacar a força pessoas. Falando de forças pessoas, a gente tem que destacar a questão da composição do sistema social interno que existe dentro das organizações. Os indivíduos e grupos, compreendendo que esses são dinâmicos, pensantes e sensíveis. Além disso, a força de trabalho dentro de uma organização ela é diversa, ela é ampla, existe aí uma variedade de formações e experiências, até por conta das relações sociais, políticas, econômicas e educacionais que cada indivíduo tem e traz para dentro da organização. Falando em força e estrutura, é ela quem define o relacionamento formal, ou seja, a utilização das pessoas dentro da organização para o desenvolvimento das funções das atividades. Lembrando aí que existem cargos diferentes, atribuições diferentes e que podem ser verticais e horizontais e na maioria das vezes é bastante complexo. Para isso, o profissional, assim como o líder da organização, precisa entender essa força com relação à estrutura para poder aí dimensionar como acontece e desenvolve o comportamento das pessoas dentro da organização. Temos ainda a força tecnologia, que são os recursos para desenvolver as atividades, que também, eles são
ocorre uma transformação, uma diversificação e a organização precisa estar aí se reciclando e se renovando. Esta influencia significativamente as relações de trabalho. Então, é importante esse contexto da tecnologia porque envolve o trabalhar mais e de maneira mais eficiente. A gente sabe que hoje a gente vive aí no mundo da robótica, das tecnologias disruptivas, né, que focam na melhoria dos produtos para melhorar tanto a qualidade dos produtos e serviços e também melhorar aí a acessibilidade das pessoas no quesito preço. Temos também forças do ambiente da organização, interno e externo, né? É um sistema muito mais amplo que requer realmente um olhar mais detalhado do gestor com relação à própria sociedade, que hoje espera organizações mais comprometidas, mais responsáveis no quesito social, no quesito ambiental, nas legislações trabalhistas. Isso tudo afeta muito as condições de trabalho, porque é importante que o foco da organização hoje seja realmente manter-se competitiva. E aí a gente tem ponto positivo, né, que é a natureza interdisciplinar. O que isso significa, né? Ciências comportamentais, o gestor entender um pouquinho dessas ciências, né? É o conhecimento sistemático que o gestor precisa ter com relação à natureza e às causas do comportamento das pessoas. Como essas pessoas interagem, como elas vivem e convivem dentro da organização. E ainda tem as ciências sociais, que o foco é melhorar as relações. Então, o gestor, o líder, ele precisa estar atento a essas duas ciências aí. Outro ponto positivo daí de natureza interdisciplinar trata-se assim da questão dos conhecimentos, de pesquisa, de modelos e estruturas conceituais que são necessários para acompanhar o desempenho, o desenvolvimento com relação ao comportamento das pessoas dentro da organização. E isso requer práticas gerenciais que identifique como as pessoas pensam, como elas sentem, como elas agem e da forma como elas fazem as atribuições, as suas tarefas dentro da organização. Temos um tema importante ainda para falar com relação ao comportamento organizacional, que é a natureza das pessoas. É importante entender que temos diferenças individuais, as pessoas são diferentes. O líder, ele precisa compreender essas diferenças, né? As pessoas, elas enxergam seus universos de trabalhos de maneiras diversas. É uma percepção que ela tem com relação às experiências que ela tem no ambiente de trabalho e a própria experiência que ela tem externa. Então, ela é perceptível. O gestor precisa desenvolver também essa percepção para compreender como as pessoas percebem o ambiente de trabalho e como se desenvolvem nele. Além disso, é importante que a empresa, né, compreenda as pessoas em sua totalidade, não apenas em algumas características. O líder precisa compreender que a pessoa ela é um todo, então ela tem as suas emoções, as suas qualidades, as suas competências profissionais, as suas competências educacionais que devem ser observadas e entendidas. Além disso, o gestor precisa compreender algumas questões aí focadas na psicologia, porque aprende-se com as diferentes necessidades. Cada profissional vem com expectativas diferentes de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizagem, e aí o foco é nesse comportamento motivado, né? O gestor precisa estar aí focando sempre no desenvolvimento dessa pessoa para o seu crescimento, tanto individual como profissional e da empresa também. Ainda falando da natureza das pessoas, é importante compreender que tem que ser foco no envolvimento da pessoa. O profissional ele tem interesse realmente de buscar por novas oportunidades, de participar na tomada de decisão e no compartilhamento dos seus conhecimentos. Isso exige que o gestor dê essa oportunidade dele envolver-se mais no ambiente de trabalho, até porque isso gera realmente maior engajamento desse profissional e ele com certeza vai produzir mais, vai sentir-se muito mais motivado e interagindo mais com a atividade que desenvolve dentro da organização. Ainda falando da natureza das pessoas, é importante a valorização do indivíduo, né? A gente sabe que as pessoas são diferentes e elas têm que ser tratadas de maneiras diferentes. Até por conta dessa questão de respeito, de carinho e de dignidade. Isso tudo interfere diretamente no processo produtivo.
Lembrando que as empresas são sistemas sociais e precisam ser tratados como tal. Bons estudos, nos vemos na próxima, até breve.